Olá, hoje é o dia de Corpus Christi, segundo a crença católica apostólica romana, é a celebração do corpo de Cristo, que se encontra literalmente presente na hóstia por ocasião da Eucaristia, da Santa Ceia. Eu queria dar a você hoje razões para não crermos na literalidade disto, mesmo que criamos que a Bíblia obviamente é literal. Eu quero mostrar para você que a Bíblia pode se utilizar de figuras de linguagem para ensinar em algo literal. E o texto, um dos textos base dos nossos irmãos católicos apostólicos romanos é João 6, 53 e 54. Então é sobre isto que vamos estudar agora. Vamos ler então João capítulo 6, versos 53 e 54, que são a base para a doutrina da transubstanciação, ou seja, que durante a ceia o sacerdote transforma, muda a substância da hóstia para que ela seja realmente o corpo literal de Cristo e o vinho para que se torne o sangue literal de Cristo. Tá bom? Vamos ver esse texto que é uma das bases da transubstanciação e vamos analisar o texto para percebermos o que a Bíblia realmente ensina a respeito. João 6, 53 e 54, Jesus disse assim: Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja, será que Cristo aqui estaria insinuando que literalmente nós devemos comer da sua carne e do seu sangue por ocasião da transubstanciação? A resposta bíblica é não, por alguns motivos. Primeiro, nós podemos encontrar significados literais na Bíblia quando ela se utiliza de figuras de linguagem. As figuras de linguagem em si, elas não são literais, mas o ensinamento, o conceito que elas querem transmitir é literal. Então, qual é o conceito que Cristo quer transmitir? Que nós devemos permanecer nele. É o que está aqui, ó, no versículo 56. Ó. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, por meio da figura de linguagem, comer a carne e o sangue, ele quer transmitir o quê? Que nós devemos permanecer nele. Então, o conceito de permanecer nele é literal. Agora, a forma de ensinar o conceito é uma figura de linguagem. Por que ele não está dizendo para literalmente comermos a sua carne e bebermos o seu sangue na transfiguração? Porque isso seria uma contradição com a própria Bíblia. A Bíblia não apoia, em hipótese alguma, o canibalismo. Se você e eu literalmente, por ocasião da ceia, bebêssemos do sangue de Cristo e comêssemos do corpo literal de Cristo, Deus estaria nos incentivando ao canibalismo. E Deus abomina isso. Outro detalhe importante, quando lemos Atos capítulo 15, verso 20, nós percebemos aqui que os apóstolos deram uma clara orientação para os gentios, os não-judeus que estavam se convertendo ao judaísmo cristão, para que, em hipótese alguma, usassem o sangue como alimento. Atos 15, 20 diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Não há na Bíblia uma autorização para o consumo de sangue animal, muito menos para o consumo de um sangue humano, e muito menos ainda para o consumo do sangue de um ser divino humano como Cristo. Seria muito confuso para o judeu se ele tivesse lido esse texto e interpretado para comer literalmente a carne e o sangue de Cristo. Não teria lógica isso para eles, porque Deus proíbe
tanto ingerir sangue de animais quanto o canibalismo. Teve um internauta muito sincero, chamado G, que escreveu o seguinte, ó: por que Jesus deixou muitos dos seus discípulos irem embora e não disse que ele falava em linguagem figurada? Veja, porque na forma como Cristo dialoga e no uso que ele fez de outras figuras de linguagem, eles já entenderam. Muitas vezes na Bíblia você não vai encontrar, por exemplo, uma palavra clara, mas você vai encontrar o conceito. Por exemplo, você não encontra na Bíblia o nome Trindade, mas o conceito existe. Você não encontra na Bíblia a palavra encarnação, mas a encarnação de Cristo é um fato. Então, há conceitos que são claros, mesmo que não sejam apresentados com termos de uma forma direta. Então, se você analisa o contexto, você percebe que o comer a carne de Cristo e beber o seu sangue está aqui no verso 55 relacionado com permanecer em Cristo. Então, eles perceberam aqui exatamente isso. Quem não permanecer em mim não pode ter a vida eterna. Para você ter uma ideia, várias coisas a princípio os discípulos de Cristo não entenderam tudo, foram entendendo depois. Por exemplo, eles pensavam que o reino messiânico seria um reino político, né? Eles achavam que só judeus seriam salvos. Então, com o tempo, Deus foi aperfeiçoando a teologia deles. Então, mesmo que eles não tenham entendido tudo, né, quando eles se tornaram aptos para entender, Cristo foi ensinando-os. Por isso que em João 16:12 ele disse: eu tenho ainda muita coisa para vos ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Porque Deus se revela ao ser humano na medida em que o ser humano está apto para compreender os conceitos de Deus. E quando você avalia outras figuras de linguagem usadas por Cristo, mesmo ele não tendo dito que isso é uma figura de linguagem, você percebe que o assunto é claro. Quer ver um exemplo? Em João 15:1, Jesus disse assim: eu sou a videira. Mas ele não disse que aquilo não era uma figura de linguagem. Ele disse? Não, ele não disse. Ele falou: eu sou a videira verdadeira. Mas a figura de linguagem é tão óbvia que eles entenderam o seguinte, que quando Cristo se diz que é a videira, ele não está dizendo que ele é uma árvore literal, que é uma parreira, digamos assim, uma planta de uva. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês não estiverem ligados a mim, a videira verdadeira, a fonte de vida espiritual de vocês não podem ter vida eterna. Em outro momento, em João 6,48, ele usa uma outra figura de linguagem, ó: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ele não estava dizendo que ele era um pão literal. Ele usou uma figura de linguagem para dizer que ele é aquele que realmente pode saciar a alma com a salvação. Então veja, se eles entenderam isso já que no contexto, em referência ao pão da vida, se em João 15:1 eles entenderam que Cristo não era uma videira literal, é óbvio que eles não iam entender aqui que eles deveriam, de uma forma canibal, diríamos assim, comer literalmente o corpo de Cristo e beber do seu sangue. Em João capítulo 10, Cristo também se comparou a uma porta. Eu sou a porta, mas ele não é uma porta literal, ele é o caminho que leva à salvação. E tem um outro texto que eu me recordei agora, 1 Coríntios 3:11 e Efésios 2:20 dizem que Cristo é a pedra angular. Ele é pedra? Ele não é pedra. Simplesmente é uma figura de linguagem para ensinar que ele é o centro da igreja, o centro da nossa experiência religiosa. Por isso, meu querido irmão católico, não fique triste ou ofendido por isso que eu expliquei. Eu não tenho dúvidas da sua devoção a Deus, da sua devoção a Jesus. Eu não tenho dúvida que você é uma pessoa amada por Cristo, sincera, a quem Ele está conduzindo rumo à salvação. Mas eu quero lhe levar a refletir que nós não devemos crer na chamada transubstanciação, porque ela não é bíblica e porque a Bíblia se utiliza de figuras de linguagem para ensinarem preceitos literais. A Bíblia se utiliza da figura de linguagem para dar um sentido literal, obviamente, a uma doutrina. Isso é comum nas Escrituras. E por isso, comer da carne de Cristo e beber do seu sangue é aceitá-lo e permanecer nele. É isso que Cristo requer de você. Aproveitando, um outro internauta perguntou se comer do corpo e do sangue de Cristo não seria o mesmo que comer da árvore da vida, já que comer o corpo e o sangue de Cristo traz a nós vida eterna. Veja, obviamente que a relação entre Cristo e a árvore da vida ela é íntima,
Porque Cristo é o autor da vida, de acordo com Atos 3, verso 15, e Ele é o criador da árvore da vida. Então, de certo modo, quando comemos o corpo e bebemos o sangue de Cristo, ou seja, quando aceitamos Ele como Salvador e permanecemos nele, nós estamos garantindo o direito de confirmarmos a nossa vida eterna comendo da árvore da vida que foi criada por Cristo, o autor da vida. Leve este conhecimento para os seus irmãos católicos. Leve este conhecimento para o seu sacerdote. Há muitos sacerdotes sinceros que estão mantendo um contato cada vez maior com a Bíblia e têm entendido esse tipo de assunto. Espero ter você mais uma vez aqui neste canal, nesse estudo da Bíblia. É sempre uma honra poder levar algum conteúdo bíblico a mais à sua vida. Que Deus lhe guarde e até uma próxima.